Uma boa noite aos irmãos e a paz do Senhor Jesus. Eu queria estar deixando aqui uma meditação para os irmãos que se encontra aqui no livro de Tito, capítulo 2, no versículo 11, que fala a respeito da salvação. E quando se trata, amados, sobre salvação, conversão, você sabe que conversão, a pessoa está indo em uma direção, ela toma um rumo diferente. Ela faz meia volta e segue um rumo certo. Então isso se chama conversão. Ela se converteu, ela estava indo num caminho errado, ela conheceu a verdade e tomou um caminho certo. Então se chama conversão, ela se converteu a um caminho. E você sabe que o caminho é o Senhor Jesus, né? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, seu único Filho, né, a favor de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele cita esse favor chamado graça, né? Graça é o favor de Deus para a vida do ser humano. Veja você que, ainda que nós não somos dignos do reino de Deus, nós não somos dignos mesmo, nem do Espírito Santo, nem da salvação, nem tampouco de estar no reino de Deus. Nós não temos a condição, a dignidade, a perfeição para entrar ou para estar com Ele. Porém, Deus nos amou de tal maneira que nos deu a condição pela graça, ainda que nós não pedimos, não merecemos. Ele nos amou primeiro, nos dando direito à salvação por meio da sua graça, o seu favor, né? E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 11, me chama a atenção essa palavra, e diz assim, queria ler para os irmãos: portanto, a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja que Deus, ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todos os homens recebam a sua salvação, a graça salvadora de Deus, né? Porém, nós temos que fazer a nossa escolha, nós temos que tomar as nossas decisões, uma vez que nós entendemos o que Deus fez por nós. Quando passamos a ter um entendimento da verdade, né? Então nós temos que procurar andar de modo digno dessa graça, desse favor, né? Ou seja, Deus, ele nos deu a graça, o favor, ainda que não merecemos, porque nós éramos errados, vivíamos no pecado, vivíamos na prostituição, nos vícios, nas paixões da carne. Então Deus enviou o seu Filho e o Espírito Santo para nos dar o direito à salvação por meio da sua graça. E o apóstolo Paulo, ele nos dá a entender, através dessa epístola aos cretenses, né, ao povo de Creta, ele envia Tito até lá para falar sobre isso, que o povo de Creta, embora tivesse ouvido e recebido o favor de Deus, o modo que eles viviam não condizia com o modo que foram chamados. E me faz a memória o Espírito Santo, aquela palavra, né, que o Senhor Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somos nós, amados, que se fazemos escolhidos. Uma vez que recebemos esse favor, nós devemos andar de modo digno do reino de Deus. Veja você no versículo 11 aqui, para a gente dar uma refletida melhor. Ele diz assim: portanto, a graça de Deus, o favor de Deus, se manifestou salvadora, ou seja, ele nos salvou,
a todos os homens, ou seja, para todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Olha o que diz o versículo 12. Educando-nos para que, olha só, então a graça de Deus, a salvação, ela vem nos educar. Ela foi nos dada e nos trazer a educação espiritual, né? Ele diz assim, educando-nos para que renegadas, olha só, renegadas a impiedade. Por quê? Porque através do conhecimento de Deus, através da sabedoria, né, nós passamos a entender o que é certo e o que é errado. Então, a graça, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos exorta, né? Ela nos instrui. E ele diz aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, deixar de mão tudo que é errado, que é ímpio, né? O pecado, o engano. Aí ele vem dizendo mais, a impiedade e as paixões, veja bem, mundanas, ou seja, o que é as paixões humanas? A paixão do mundo, a carnalidade do mundo, os vícios, né? As coisas que se apresentam do mundo a cada dia diante de nós. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com os cretenses eles tinham a dificuldade de se manter dentro daquilo que Deus tinha colocado para eles, a conduta deles. Ou seja, era aquele crente que até acreditava, porém, as obras que eles faziam eram mal. Se você pegar aí o versículo de número 16 do capítulo 1, versículo 16, olha o que ele diz aqui. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Veja bem, os cretenses, eles até conheciam, até falavam de Deus, professavam conhecer Deus. Aí ele diz assim, entretanto, o negavam por suas obras. Olha aí. E por isso que são abomináveis, olha isso, desobedientes, olha aí, e reprovados para toda boa obra, tá vendo? Então a graça de Deus, ela nos educa, ela nos ensina, é um professor, é uma professora para nós, nos aponta a direção, olha, é assim que tem que ser, não é como você quer, é assim que tem que ser. E o apóstolo Paulo deixou Tito incumbido de orientar e ensinar os cretenses, né, a se voltarem para Deus, porque a preocupação de Paulo é a salvação, amados. A nossa preocupação é a mesma preocupação que houve no coração dos apóstolos. É ver você entrar no reino de Deus, é você estar salvo, é você fugir da vida do erro, da aparência do mal. Então ele diz aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, largar a mão da impiedade e as paixões mundanas. Aí ele diz, vivamos no presente século, aí, sensata, justa e piedosamente. Então veja você que o que nós temos que fazer, o modo de viver, né, nesse presente século, nos dias de hoje, viver uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa diante da palavra de Deus. No versículo 3 diz assim, guardando a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? A salvação. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, né, de toda iniquidade. Amém, pessoal? E purificar. Essa é a vontade de Deus, amados. Essa é a vontade do Espírito Santo. Aí diz assim, purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Amém? Então veja você, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele tem a preocupação, ele já fez o que tinha que fazer, ele já fez tudo.
Ele já deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço da tua transformação, o preço da tua salvação. Foi um preço de sangue. Foi um preço de sangue. E a preocupação de Paulo com os cretenses era trazer uma reeducação daquilo que eles já sabiam, né? E às vezes nós, como povo de Deus, embora tenhamos o conhecimento da verdade, muitas das vezes passamos a agir como os ímpios, né? As paixões do mundo às vezes acabam contaminando. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo, tirar tudo isso, tudo que contaminava o povo, para que se mantesse ali, aguardando a vinda, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação do nosso Deus, né? Zeloso, limpo, um povo zeloso de boas obras. Aí ele diz assim, lá no versículo de número 10, que me chamou muita atenção, do capítulo 3, me chamou muita atenção esse versículo, diz assim, ó, evita o homem faccioso, né? Ou seja, aquele bando de pessoas que se une, às vezes para falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do irmão. Ou seja, aquele grupinho, né, aquela facção que se une, é um bando de pessoas que se une para causar o dano a outro, né? Ou seja, é os facciosos. Paulo diz o quê? Para que Tito viesse evitar. Ele diz assim, ó, evita os homens facciosos. Olha o que ele diz mais. Depois de admoestá-los primeira e segunda vez. Olha só, a pessoa já conhece a palavra, a pessoa já tem um conhecimento da graça, do favor de Deus, da salvação de Deus. É como o Senhor Jesus falou, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Já conhece. Então ele diz assim, olha, você fala a primeira vez, orienta, fala a segunda vez, né? Porém, se você vê que a pessoa é facciosa, evita ela. Por quê? Olha o versículo 11. Por isso que a gente tem que se guardar, se prevenir, né? Procurar andar em santidade, como ele diz no versículo ali 14, que o Espírito Santo venha tirar toda iniquidade, nos purificar de todo mal, porque essa é a vontade de Deus, é o que agrada a Deus. Então no versículo 11, ele diz para Tito assim, ó, pois sabes que tal pessoa, isso aqui me chamou muita atenção, é muito forte isso aqui, meu irmão, é muito forte, a gente deve refletir, pensar e repensar, né? Porque a preocupação de Paulo era essa. Imagina você lutar, né? Nadar e morrer na beira da praia. Pessoa, ela tá ali lutando, ela canta, ela faz tudo, e chegar no dia da redenção, ela perde o direito à salvação. Por quê? Porque as obras dela foram mais. As obras dela não agradou a Deus. Analisa tuas obras. Deus já fez tudo por você, meu amado, minha amada. Ele pagou alto preço, o preço de sangue. Jesus sofreu na cruz para que nós, que éramos malditos, né, pelos nossos pecados, viéssemos a ter direito à salvação. E ele diz aqui no versículo 11 assim, pois sabeis que tal pessoa, o faccioso, rebelde, a pessoa que vive na contenda. Ou seja, se você pegar aí o capítulo 3, você vai ver que ele fala muita coisa. Ou seja, pessoas que não respeitam a autoridade pastoral, e por aí vai. Olha o que ele diz aí. Essas pessoas, embora conheçam a graça, sejam crentes, mas vivem como ímpios, que é o versículo 12 lá, ele chega a dizer, olha, a graça, ela nos educa a uma vida fora da impiedade, porque ela passa a nos ensinar o que é certo e o que é errado. Então ele diz aqui, pois sabeis, capítulo 3, versículo 11, pois sabeis que tal pessoa está pervertida, olha só, de tanto que já foi orientada a primeira, a segunda, mas ela continua errando. E é aí que está a preocupação. Tem pessoas que ela erra hoje, ela é repreendida pela palavra, ela é exortada pela palavra. O próprio Espírito Santo, às vezes, naquele pecado oculto que ela carrega,
ele vai lá e diz, olha, você está errando. O homem não sabe, mas Deus está vendo. O Espírito Santo está ali, está presente. E não é só ele não, o diabo também está. E é aí que está a dificuldade. É nuvens de testemunhas que estão ali testemunhando o pecado oculto da pessoa, né? Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, olha, você orientou a primeira, a segunda, a pessoa já está pervertida. Aí ele diz aqui, ó, versículo de número 11, pois sabeis que tal pessoa está pervertida, olha aí, e vive pecando, ou seja, é a primeira vez, é a segunda vez, é a terceira vez, e a pessoa não abre mão do pecado, embora ela tenha o direito, né? Ela recebeu o dom gratuito de Deus, que é a salvação, ela conhece a boa palavra, ela sabe cantar, ela sabe louvar, ela sabe pregar, porém o pecado está constantemente na vida dela, ela não abre mão da impiedade, como está no versículo 12. Ou seja, ela não renega a impiedade e as paixões mundanas. Ela não vive de modo digno do reino de Deus, né? Então ele diz aqui, ó, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive em pecado. E por si mesmo, olha o que ele diz, é muito forte isso aqui, por si mesmo está condenada. Tá vendo? Não é Deus que condena não, amados. Somos nós que nos condenamos pelas nossas atitudes, o nosso procedimento. Aí a pessoa fala, ah, mas Jesus me amou, ele morreu por mim. Tá, mas e aí? E as tuas obras, como é que tem sido? Como é que tem sido o teu proceder diante da palavra? Diante dos olhos de Deus, né? Lá em Apocalipse fala que os olhos de Deus são como chama de fogo. O fogo esmiuça até a pedra. Ele vê tudo, amado. Ele sabe tudo, o Espírito Santo, ele está ali presente. Paulo chega, a palavra chega a dizer a seguinte coisa, até o que se faz em oculto é vergonhoso. É vergonhoso. Então as obras, né, que eram para ser da luz, passam a ser das trevas. E às vezes a pessoa está com uma vida destruída, doente. Por quê? Por causa simplesmente do modo que ela se procede diante de Deus. Porque ela foi chamada à santidade, ela foi chamada à salvação. Ela recebeu o dom gratuito de Deus, né? E por isso, às vezes sobrevém a tempestade que não cessa, o deserto que nunca acaba, o problema que nunca cessa. Por quê? Porque simplesmente ela tem direito a tudo, Deus deu tudo a ela, o tudo de Deus, o tudo de Deus. Ele entregou o seu filho por ela, porém não há um reconhecimento da parte do ser humano, não há um reconhecimento pelo que ele fez. Aí o que acontece? A pessoa continua na impiedade, ela não renega as obras. Não, eu quero estar com Deus, mas eu quero continuar no meu erro, no meu pecado. Ninguém sabe, ninguém está vendo. E ainda que estiver vendo, é eu e Deus, né? Tem pessoas que são assim. Ou seja, elas estão por si mesmas condenadas. E é aí que está a nossa preocupação, porque a gente não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, que todos sejam salvos, todos alcancem a salvação. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, pois sabes, versículo 11, capítulo 3, versículo 11, livro de Tito, pois sabes que tal pessoa está pervertida. Ou seja, a primeira, ela peca hoje, aí acha que está tudo certo, o diabo vai lá e engana. Né? Não, você pecou, Deus está contigo, você orou ali, sentiu um arrepio, e as obras continuam da impiedade, das paixões carnais, né? Ou seja, é o vício da carne. A carne da pessoa está viciada, a alma da pessoa está viciada ao pecado. Então Paulo fala que ela está pervertida. Pervertida. A graça, ela nos educa. Versículo 11, né, do capítulo 2. A graça nos educa, nos ensina. A lei de Deus nos serve como aio.
como ensinador, como professor. Olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Aí entra a tua consciência para com Deus. Porque não é o Espírito Santo que vai pegar na tua mão e falar, olha, você não vai fazer, não. Você tem o seu livre-arbítrio. É você que escolhe. Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher. Lembra de Jesus lá no deserto? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para ser o quê? Provado. Se realmente nós queremos ou não estar com Deus, amado. A escolha quem faz somos nós. Deus já escolheu por você, Ele confiou em você, Ele lhe entregou a salvação. Você tem direito à coisa mais sublime. Paulo chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado. É coisa grande, não se compara às coisas terrenas. Então não troca o teu direito de primogenitura pelo erro, pelo pecado. Pelo contrário, se você tem estado no erro, abre mão. Jesus te ama, o Espírito Santo ele geme, ele chora por você, porque ele te ama, porque ele te quer bem. Essa enfermidade, no momento que tu se voltar para Deus, essa enfermidade vai sair do teu corpo. Tem pessoas que vivem doentes por causa do pecado, pessoas que estão com a família destruída por causa do pecado. Ela não tem paz no coração por causa do erro. Então vamos procurar, né, a estar diante de Deus com boas obras. Com boas obras, e com certeza a palavra vai se cumprir. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, diz assim: fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas, ou seja, aquilo que ele vem falando, né, faças confirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, ou seja, têm acreditado no Evangelho, em Deus, aí diz assim, sejam solícitos na prática de boas obras. É tudo que Deus quer, meu irmão. Às vezes a pessoa está orando e faz campanha e faz isso, mas não resolve. Por que não resolve? Porque as obras que ela está fazendo, aquilo que ela carrega dentro de si, não é bom, não agrada a Deus. E por mais que ela faz, por mais que ela cante, por mais que ela ore, não vai haver resultado, porque a prática é ruim. Então é necessário nós voltarmos à prática do primeiro amor, voltarmos às primeiras obras, né? Voltarmos às primeiras obras. Aí diz assim, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém, amado? Então medita nisso, né? Medita nisso para que nós não venhamos ser reprovados na nossa fé, para que nós não venhamos nadar e morrer na beira da praia. Pelo contrário, Deus lhe deu o dom gratuito dele, a salvação eterna. A salvação, o Espírito Santo, meu amado, ele quer lhe conduzir ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Então abra o seu coração, deixa Deus entrar, arranca, abre mão do erro, abre mão das paixões mundanas, da carnalidade, dos vícios, se esforça, se esmeira. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu tenho a certeza, meu amigo, minha amiga, que não vai ser só a salvação não. Porque se você está no centro da vontade de Deus, você vai começar a ver os milagres, você vai começar a ver o resultado da sua vida mudar, a sua família mudar, a sua saúde vai mudar, tudo que está errado vai começar a mudar, em passos às vezes rápido e às vezes lento. Coisas vão acontecer mais rápido, coisas vão demorar mais um pouco, porém, todas irão se cumprir na sua vida. Todas. Tudo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir, meu amigo, minha amiga. Pode estar certo disso. Mas o principal é que nós venhamos ser de Deus. O principal é que nós venhamos abrir mão desse mundo, abrir mão de si mesmo. Como diz o versículo de número 14 do capítulo 2, né, como eu li aqui, eu já tinha lido anteriormente, ele diz aqui, o qual a si mesmo se deu por nós. Veja que Jesus abriu mão dele mesmo. E é aí que eu quero falar para você, abre mão da tua vida, abre mão dos teus desejos, da tua vontade,
Troca, faz uma troca. Olha, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida, a partir de hoje eu quero Deus, né? Tem um hino que fala, e agora eu escolho Deus, eu quero estar com Deus. Não me importa se eu vou estar no deserto, se eu vou estar no vale, se eu vou estar na campina, eu quero estar com Deus. Porque se eu descer o mais profundo abismo, Ele vai estar lá comigo, Ele vai me livrar. Amém, amados? Então pense nisso. Deus é contigo, Deus te escolheu, você é eleito, você é separado. Não deixe que o diabo roube o teu direito de salvação com o pecado, com o engano. Pelo contrário, abre mão, porque com certeza tudo na sua vida vai ser diferente. A sua vida vai mudar para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço desse amigo que vos fala, Pastor Sérgio Pereira.